empregadas. Bem-vindos, hoje a nossa Parashá, Parashá Vaishlach. Como escreve? Vaishlach. Vai. Va-I-C-H, Ishlach. Lá. Lá, L-A-A-H. Ishlach. Pode ser R ou CH também? Eu acho que com o H fica De... o suspiro. Não, Já escreveu. Vai falar o quê? Vaishlach. Vaishlach. Vaishlach, eu sei. Essa Parashá é muito pesada. Muito pesada porque nós temos, primeira coisa, o encontro do Yaakov com Esav, a luta do Esav com o anjo do Esav. Nós temos a história do falecimento da Rivka. Nós temos a história da Dina. Okay? Nós temos... que mais nós temos para achar? As bênçãos que Yaakov recebe também para mudar o nome Para Israel. O Midrash também conta que uma guerra total surgiu depois que eles mataram as pessoas de Shem. Aí tinha uma guerra total lá, mas saíram vencendo e tudo aí. Mas essa Parashá, eu vou tocar alguns assuntos, nós ver como que isso é aplicável para o nosso dia a dia. E nós temos algumas... Gente, essa Parashá é bem pesada, porque... Primeira coisa, nós temos que entender que se nós temos essa Parashá de Vaishlach, o nome é Vaishlach. Então, o que significa Vaishlach? Mandou. Mas não podia ser Vaifgash? Vaifgash? Como começa a Parashá? Na Parashá, o nome da Parashá é o primeiro que começa, não o título alheio. Está escrito Vaishlach Yaakov Malachim El Esav Achiv. Tá. Então começou com Vaishlach. E não por acaso, não porque a dona Yafa acha que tem que mudar o nome. Não, eu encontro. Eu vou consultar o Moisés. Que, Pagash, Vaifgash. Yaakov e Esav. Sim, só que nós temos que entender. Dupla. Como que eu sempre falo, o nome da Parashá tem a ver com todas as partes da Parashá. Então, Vaishlach também tem a ver com a Dinah. Okay? E Vaishlach também tem a ver com a morte da Rivka nessa Parashá. Porque tudo tem a ver com uma entrega, alguma coisa que tem que entregar, alguma coisa que tem que enviar ou entregar, dependendo da tradução do contexto. Porque Vaishlach, ele mandou, ou ele entregou, ele enviou, porque na verdade ele enviou mensageiros para Esav. Só para a gente tocar uma coisa assim, que acontece? Esav, e se entende, quando Yaakov saiu de Beersheba, no Parashá anterior, e até essa Parashá passaram 34 anos. Ele saiu do Beersheba, ficou 14 anos na Yeshiva de Shem Yever, depois ficou mais 20 anos na casa do Lavan, totalizou 34 anos. Com tudo isso, ele chega... Imagina, alguém lembra o que aconteceu 34 anos atrás? Sim, alguém lembra uma briga que você tinha com a família 34 anos atrás? Sim, porque ele recebeu a brachá do Abraão e deu um... Estou falando de você. Não, você lembra particularmente não. Ah, você está falando... Não. Particularmente não. Entendeu? 84. Eu lembro. Tem italianos que guardam rancor A vida inteira. 1000 anos, mas... Não é o correto. Depende do tamanho do rancor, verdade. Você tem que lembrar Persegue. que italianos são descendentes de Edom. Então, Edomitas, tem uma coisa aí. Então, tem que prestar atenção. O que acontece? O Esav, ele fez questão a não esquecer. Ele chamou a território dele, o reino dele de Edom. O que é Edom? Vermelho. Por quê? Para lembrar aquele cozido vermelho que ele tomou. A lentilha. Ao que é a venda. E depois também chamou, ele foi no Monte Seir, no Monte, como fala assim, cabeludo. Para lembrar que ele nasceu primeiro cabeludo, o irmão veio
ele fez tudo para não esquecer. Realmente para lembrar da raiva. Porque ele vai ver, aí tem essa raiva. Porque muitas vezes a gente nem lembra o motivo que a gente brigou. Aí sabe que se não lembra, esquece, passou, deixa para lá. O que ele fez questão, esse é um dos motivos, né? Um dos motivos que, graças ao Edom, nós temos a Torá hoje. Porque quem veio de Edom? Rabi Akiva. Rabi Akiva, o Midrash fala, ele, em certos pontos, ele é maior do que Moshe. E o que é o famoso ditado de Rabi Akiva? Água mole bate na pedra. Tanto bate que fora. Por que isso? Porque, persistência. porque É ele não persistência. desiste. Ele não desiste. Judeus, sabe o que é? Deixa para lá. Yaakov, tá bom, vamos embora então. Me expulsaram para aqui, tá bom, vamos para lá. A gente, nossa natureza, judeu não guarda rancor. Judeu nem sabe o que é? Deixa para lá. Você quer? Tá bom, toma, Hashem me dá outro. A gente é assim, entendeu? Impressionante, mas é assim. É quando você vê um cara que ele guarda rancor, ele fica assim, olha de onde que ele vem. Qual a descendência? Olha exatamente, qual a descendência dele. Acho que é para você. Só Derman. Então vamos continuar. Então a gente estava falando que o Edom, que nós temos essa mentalidade, essa mudança. Agora lembra que quando Yaakov entrou para receber as bênçãos do Yitzhak, Yitzhak falou para ele, essas são as mãos, essa deve ser as mãos de Esav, mas a voz, a cabeça é de Yaakov. Então o que Yaakov entendeu disso? Que ele tem que agora usar somente o exterior, a força do corpo, essa força da materialidade para trabalhar para esse mundo, mas a cabeça tem que ser mantida onde deve estar. Mas tem uma coisa que ele fala lá, que nós podemos começar a entender toda a história da Parashá anterior somente agora, 34 anos depois. É capaz que a gente tem gente que 3.000 anos depois ainda não entenderam, mas vamos ver se a gente consegue entender. Porque ele fala para Esav, Esav, me perdoa que eu atrasei até agora. Desculpa que eu atrasei até agora. Ele estava com o Labão. Tem casos, claro, assuntos cabalísticos, com touro, com jumento. Ele fez lá os concertos que deveria fazer. Mas se fala para essa, desculpa que eu atrasei até agora. O que tem a ver que você atrasou? Você fugiu. A gente aprendeu que você fugiu porque ia te matar. E você não tinha nada, o filho dele pegou tudo de você e você só tinha um cajado. O que você tinha? Nada. E aí entra uma questão aqui. Quando a gente leu na Parashá anterior, que a Rivka estava escrito assim, Yitzhak amava Esav e a Rivka amava Yaakov. Agora, vamos falar sério. Yitzhak, uma das pessoas mais elevadas que existiram na história humana. Ele não sabia quem era Esav. E outra, quem tem aqui 2 filhos? Ou sobrinhas? Tem mãe que vai... Favorece outro filho, ou, sabe? Estava claro que ela amava Yaakov, ela não amava Esav. De um lado da esquerda que ela não amava Esav. Mas tinha mais queda para o Yaakov. Aí que é a questão. Essa é a questão que aconteceu aqui. Que era um trabalho de pai junto. Yitzhak, ele é o pai. O pai, ele vê o que acontece. Homem,
que homem, ele enxerga, sabe? O visão geral. Mulher, nos detalhes. Você fala com minha mãe como que ela faz a comida. Homem, ele vê, sabe, abre o livro, tem receita, tudo bonitinho. Masterchef. Aí você pede a receita da minha mãe, não, você pega um pouquinho, isso, tudo pelo olho. Por quê? Porque ela enxerga os detalhes, ela não precisa a receita. Porque ela sabe os detalhes, é um pintinho daqui, um pintinho daqui, um pintinho... Porque ela sente os detalhes. A mulher tem esse refinamento que ela enxerga os detalhes. Você sabe, você fala alguma coisa, um tom de voz diferente, a mulher percebe. Sim. Porque ela Tem mais é sensibilidade. sintonizada nos detalhes. A Rivka entendia os detalhes. Ela sabia quem era o filho dela, ela conhecia quem era o Jacob, quem era o Abraham. Ela sabia que se as bênçãos de Yitzhak vão para Esau, o que vai acontecer? Vai destruir o mundo. Por quê? Porque ele, como o Boris falou, ele é do mundo digital, ele não tem recipiente adequado para tanta luz. Ele estoura. Você viu? Ele ficou com raiva, já que matar irmão, ele ficou tão foi assim, Agressivo. tão agressivo que isso foi até para a descendência dele. Ao longo dessa, tudo quem fez Ele mal era para Israel, temperamental. todos que fizeram mal para Israel, Yeah. de alguma certa forma tinha ligação com ele. A não ser, agora a gente chama isso exílio de Edom. A mais difícil. E tudo tinha, porque aí fica entendi. Agora, se vai ser tudo para Yaakov, do jeito que Yaakov é, tá bem, tá bom, toma meu filho, toma lá. Esav quer, tá bom, meu irmão, toma aí. O que ele fez? Ele deu tudo que ele tinha, mandou os presentes, mandou os gados, mandou Na tudo. frente. Ele deu de presente. Não mandou Eu na frente. sei, ele veio com isso para amortecer Esav. Para amortecer Esav. Calma, Ele não era covarde? calma, vamos chegar para lá. O que ele fez? Uma técnica. Ele temia o Esav, Calma, claro. ele não temia nada. Calma aí. O que ele temia era os direitos, os méritos que Esav tinha. Não Esav. Porque quem ficou 34 anos cuidando dos pais? Quem ficou 34 anos cuidando dos pais? Esav. Não é Jacob. Porque o Jacob fugiu. E a gente sabe Deu no que pé. um dos maiores méritos É um filho cuidar rapaz dos e mãe. pais. é o pai e mãe. Que até que no Talmud até a gente fala que a gente não entende Mesmo como que ele chegar estava a esse- enraivecido por Não. Isaac ter adiantado Mas não tem nada a Abraão. ver. Obrigada, Deus. A raiva dele Mas é ele contra- ficou enraivecido. Mas se você conta Jacob, ele continuou cuidando dos pais. Eu entendi, mas ele ficou enraivecido com Mas Isaac. não tem nada a ver. Porque você passou na frente. Yafa, Eu também. mas E ele não. chorou várias vezes que ele queria Ah, abraçar. mas Yafa não tem nada a ver. Ué. Você mistura as coisas. Porque ele era primogênito. Ele vendeu. Ele vendeu, ele perdeu o direito. Na hora do Eu prato sei. de leite, Ele perdeu. perdeu. Ele perdeu, ele deu o direito. A gente Eu ficou isso, mas a sei. questão que ele. Agora você fala para mim. Eu falo uma professora, cara, por que você não coloca tefilim? Ah, mas você não guarda o Shabbat. O que que tem uma a ver coisa a uma ver coisa? com a outra? Ele tava raiva com o Yaakov, mas então não respeita o pai e a mãe. O que tem a ver? Não tem nada a ver, ao contrário. Apesar que ele estava com raiva com Yaakov, ele ainda honrava o pai e a mãe. Ele que ficou cuidando deles, 34 anos. Aliás, só faleceu agora no último Episódio. 2 anos capítulo. depois. O Yitzhak ainda viveu mais tempo ainda. Já que viveu mais que a Rivka. Que horrível. Lembra que bem mais velho que ela? Sim. 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 Essa é a questão. Agora, isso aqui acontece. Aí eu queria entender de novo por que Yaakov fala para Esav, desculpe, me perdoa que eu atrasei. Na verdade, se a gente vai estudar entre linhas, porque lembra, essas histórias, entre linhas, essas histórias é a nossa biografia.
Ok? A nossa Zeide, a nossa Bobby, okay? Nossos tios, a nossa história. Não é livro de novela da Globo. É, Eva? Não é novela da Globo. Não, eu nem estou nessa. Ainda bem, Serra. ainda bem. Não ganho nada. Deus Esse me é livre. o livro, álbum do nosso casamento, a nossa biografia. E a Rivka, claro, como com todas as mães, ela conhece os filhos, ela sabe os detalhes. Se esse filho meu, que ela ama também, receberia as bênçãos do jeito que ele quis, você sabe muito bem quando a criança quer, meu filho agora de 2 anos, agora quer fazer tudo sozinho, quer comer sozinho, quer tudo sozinho. Você fala, não, filho, deixa eu te ajudar. Não, sozinho. Deixa, tá bom, toma sozinho. Quem tem que limpar depois? Você que deixou ele ficar sozinho. Porque ele insistiu. Porque a gente sabe que a pessoa não tem recipiente. Para isso, Pra para isso. tudo isso. Claro, tem que crescer, tem que evoluir. Por exemplo, a pessoa recebe, ganha na Mega Sena 20 milhões de reais. Nunca teve nada, vai A acabar. pessoa não tem recipiente adequado para isso, ou ele enlouquece, ou assassinado, ou um ano depois ele volta no mesmo lugar. Essa a estatística mostra isso. A maioria, 95% das pessoas voltam um ano depois no mesmo lugar. Como você consegue gastar 20 milhões em um ano, eu não tenho a menor ideia. Ok? Mas você, quando a pessoa mas quando a pessoa não tem recipiente para isso não fica. Simplesmente isso. A mesma forma, quando a pessoa tem um salário, o salário não fica, porque não tem recipiente adequado. Nem por pouco que o salário, imagina para mais do que isso. O problema é o recipiente. Então, Esav era um recipiente que não cabia tanta luz assim. Yaakov, sim. Só que Yaakov tinha o recipiente, mas o problema de Yaakov era o quê? Yaakov, o trabalho dele era refinar o Esav. O lado do irmão. Entendeu? Não é... Você sabia que, que que a benção fala? A benção fala que você será dono do seu irmão, vocês irmãos vão servir você. Ele sabia que o irmão tinha vindo de um plano superior? Não? Sim, claro. Por isso, ele falou, então deixa, vem comigo, me dá a sua... Não é bom, me refresca. Eu sei, mas eu estou levando... Aí o que acontece? Yaakov sabia que Esav precisava, ok? Receber mudar esse recipiente para poder, Já está adoçado. Pode tomar. para Vê se está poder bom no nível. servir a missão dele. Olha uma coisa interessante. A gente vai ver ao longo da história, ok? De novo, a gente vê conforme os resultados. As maiores brigas eram o quê? Do povo judeu com Edom. Mas da onde vieram o maior convertidos para os judeus? A maior quantidade de convertidos para o judaísmo vem da onde? De Edom. De Edom. Nós temos o profeta Ovadia, edomita. Ele é um dos profetas, okay, no livro de profetas que profetiza sobre a era da vida do Mashiach. Ele era convertido do Edom, Rabi Akiva, o Avtalion e... Mas o Rabi Akiva tinha noção que ele era edomita? Sim, ele falava, assim, claro. Então, todos esses grandes líderes, não são líderes, mas você vê, Cabeça. você não vai ver muito raro o ismaelita convertendo, ok? Um asiático convertendo, né? Você não vai ver um africano convertendo. Você vai ver europeu, norte-americano, americano em geral, né? Que são europeus. São edomitas. E raramente você vai ver um que não é ligado a Edom, Que se converte. porque lá atrás, o que é? São centelhas, são recipientes que nós tivemos que trazer de volta.
O Yaakov falou para ele, meu irmão, desculpa que eu atrasei até agora a fazer esse trabalho. Agora, presta atenção no que acontece. Em toda essa interação deles, acontece duas coisas. Primeira coisa, Yaakov, ele ajoelha 7 vezes antes que ele chegue ao irmão. Essa, na verdade, não era para... esse é um trabalho cabalístico, espiritual. Por quê? Se você vai pegar o nome Yitzhak, Yitzhak tem valor numérico 8 vezes o nome de Hashem. 26 vezes 8 dá valor numérico de Yitzhak. 8 vezes o nome de Hashem. 8 vezes 26. Exatamente. Yud Kei Vav Kei, 26 vezes 8. 16, 48, 4, Exatamente. 16, 18. Exatamente. São 8 vezes 26. Cabalisticamente. O nome de Yitzhak. Calma. Yaakov, 7 vezes o nome de Hashem. 7 vezes 26. 16, 42, 4, 14, 82. 26. Por Diminui. quê? Por que ele tem 7 vezes o nome de Aí Hashem? que eu vou falar. Aonde que está? Ele vai explicar Se agora. você Sim. pega 26 vezes 7, dá o mesmo valor numérico do nome Yaakov. Eu entendi, mas por que viram por esse Vamos lá. prisma que Yaakov tem Você sabe tal quem te fala e isso? Isaac tem tal? Calma, eu vou explicar. Ah, Sabe quem pula na frente? Em hebraico, Mikofet Barosh, mesmo em hebraico, em Israel. Depois a gente responde. Agora, a gente sabe que Yaakov recebeu as bênçãos. Agora, Yaakov tinha 2 filhos. Se você deu 7 vezes, ou assim, 7 vezes, 8 qualidades de santidade, ok? Vamos falar assim. E você deu 7 para o filho. Sobrou 1. Esse 1 foi para Esav. Mas se você pegar Esav, o valor numérico de Esav, 376, né? Aí você coloca menos 26, 50. vai dar 7 vezes também. 7 vezes de impuro. Ela precisa muito... Conhece uma pessoa, chega para o restaurante, falou, garçom, pode trazer para mim uma xícara de café com 7 colheres de açúcar, mas não eu mistura. não entendo por que eles precisam interpretar os nomes dentro, qual o significado, qual é Porque tudo tem os importância. atalhos. Tudo nos detalhes, especialmente os nomes. Nossa, eles cavocam. Especialmente os nomes, especialmente os numerologia, as Gematria. gematria, tudo. Porque se você entendeu que Yaakov tinha 7 vezes o nome de Hashem, ele recebeu de Yitzhak, o Yitzhak deu 1 para Esav, só que Esav, menos esse nome de Kedushá, tem mais 7 vezes de impureza também. Que coisa. E Olha, quando Yaakov ajoelhou 7 vezes na frente dele, okay, ele anulou essas qualidades de impureza. Por isso ele veio abraçar ele. Depois desse ele abraçou. Aí o que acontece? Yaakov estava pronto para unir com Esav, para trazer Mashiach. Só que na conversa ele percebeu que Esav ainda não estava pronto. Ele falou para ele o quê? Vai você em frente, as crianças ainda são pequenas. Desculpa, eles eram, sabe, gigantes, sabe? Com 6 anos, Yosef ficou na frente para confrontar o Esav. Com 6 anos, imagina o poder deles. Com 13 anos, Shimon e Levi mataram uma cidade inteira. Que crianças pequenas. Não está a qualidade. O tempo não está propício para unir com Edom ainda. Para isso precisa esperar mais 3.000 anos. Falou para então, você vai
em frente, ok? Você vai residir na sua terra e ele chega lá. Só que a gente vê que Jacó nunca chegou para lá. Mas os edomitas continuam com negativos, continuam ruins. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo. Entendeu? Ainda não chegou a Mas hora. se ele limpou Esaú, por que continua? Não, porque Esaú também tem que fazer parte dele. Entendeu? Esaú precisa fazer. Essa questão espirituais, cabalísticos. Ele anulou. Não limpou, ele anulou esse poder de impureza dele. E quando ele estava conversando, ele viu que ainda o recipiente do Edom ainda não está pronto. E não está até hoje. Ao contrário. O que está acontecendo hoje? Vamos falar disso. O que está acontecendo hoje? Hoje, nunca na história foi tão fácil ou tão bem-vindo ser judeu. Claro que você tem muitos antissemitas, esses não me preocupam. O que me anima é ver a multidão de não-judeus Admirarem o povo judeu. mas na verdade, não para querer nos converter. Não. Goi chega para você e fala, puxa, você é judeu? Quero juntar com vocês. Eu quero estudar com vocês. Eu quero ser menor, eu quero converter. Nunca na história Houve isso. houve isso. Nunca. Isso é bom? Essa Sim. profecia, Zacarias 8:23, está falando, naqueles dias, 10 pessoas de cada nação segurarão o tzitzit de um judeu. Que nem os coreanos, né? Eles vão que falar- introduziram nas escolas Talmud, não é? Essa- Bom, saiu muita Saiu conversação na mídia, sobre... né? Na mídia. Na mídia No apareceu jornal. numa época. O que, na verdade, o que os coreanos fizeram também? Em Israel também Você tem que saiu. lembrar que a gente nunca tivemos problema com asiáticos. Ok? Nunca tivemos problema com ao contrário. Muito contrário, é. Entendeu? Muitos Agora, se o que acontece? converteram. O que quer dizer? Eles traduzirem umas historinhas. Eles não estudam Talmud do jeito que tem é? que estudar. Eles pegam a historinha. Querem compreender, querem entender. Não, eles querem ter um benefício próprio. Isso é que eles querem. O segredo é saber ajudar. Ok, vamos copiar o que eles fazem para nosso benefício. Essa coisa de tomar. Não tem nada a ver. Mas sentar, entender, igual o Tânia fala, o que você tem, que você estuda Alahá, você cita Gemara, o que isso faz no mundo superior, isso que refina nesse mundo, esse é um goi não consegue fazer isso. Porque ele não estuda para isso. Ele estuda só, eu quero saber, quero conhecer. É superficial dele, É né? exterior. Exterior. Okay? Esse talvez esse é um dos motivos que Shira Shirim compara Hashem como homem, o povo de Israel como mulher. Lembra que a gente fala a diferença de homem Sim. e mulher? Nós somos, sabe, nos A noiva. detalhes. A noiva. A noiva, a mulher, a esposa. Porque nós somos, sabe, o judeu, ele senta para estudar, ele pode passar a noite inteira só de 2 palavras, discutindo. Porque ele quer saber os detalhes. Ok? E do outro lado, se vai ter uma confusão, deixa, não quer confusão, deixa para lá, não me interessa. Essa é a dualidade, mas o que acontece hoje? Hoje a gente vê que antigamente, quando Esaú, Edom, não tinha o recipiente adequado. Hoje o mundo está preparado para isso. O mundo está na hora de escutar os judeus, entender a verdade. O que Esaú não queria entender naquela época, hoje eles são muito mais receptivos. Claro que vai ter mais resistência, porque qualquer coisa boa requer resistência, senão não vale a pena, né? Mas o que está acontecendo hoje, eu estou na frente, eu posso falar para vocês, nunca na história houve uma coisa dessa forma. Nunca. Isso já é uma coisa boa. Mas isso ainda não significa que nosso trabalho, como judeu, terminou. O que é aí pergunta, o que é nosso trabalho? Como o profeta Isaías falou, ser luz para as nações. O Rabi Akiva, a gente falou, ele falou no Talmud, o povo judeu foi espalhado, okay, foi exilado para aumentar
os guerreiros, os convertidos. Mas não que a gente tem que ir lá fazer conversões e pregar a palavra, não. E nós temos que sair da nossa zona de conforto e ensinar o mundo como devemos fazer. E presta atenção uma coisa, já falamos disso, mas interessante, que aonde você encontra judeus, saiba que é um lugar que ainda requer trabalho, que ainda tem uma esperança. Lugar, por exemplo, lugar que não tem judeus, sai rápido igual de fogo. Okay? Tem lugares que judeus não tem mais judeus. Okay? Eu, pessoalmente, não tenho que judeus procuram na Alemanha, que judeus procuram na Polônia. O que você está fazendo lá? Nem eu. Mas talvez ainda tem, é o Edom, ainda tem que refinar lá, quem sabe. E se sentem ameaçados na A própria Alemanha. Rússia, então, a própria... Sim, não, mas a Rússia, você vê que a Rússia tem muitos judeus, mas a Rússia hoje mudou totalmente o comportamento para os judeus. A do Putin, a do presidente também. Claro, a cabeça. Ok, mas o que acontece? E a gente pode ver isso interessante, que 70 anos atrás, 80 anos atrás, você não via o assim, movimento não judeus combatendo o antissemitismo. Ou mesmo lutando pela liberdade. Porque 70 anos atrás, 80 anos atrás, eram os judeus. Hoje, na Áustria, os famosos arianos, os não vacinados. Mas não é diferente, porque na Alemanha, o que foi a desculpa? Os judeus têm que se identificar porque transmitem doenças. Foi isso que eles Isso é que foi dado, isso é que falaram. Os judeus são perigosos, eles transmitem doenças. Agora, o que acontece? Agora já não são os judeus. Agora são todo mundo. Esse é um sinal de Mashiach, sabe por quê? Porque nosso trabalho, a gente trouxe tanta luz nesse mundo que agora o mal entende que não somente os judeus agora vão contra ele, mas todos que foram refinados vão ficar agora na frente. Na Áustria, ontem, essa semana, tem manifestação de milhares de pessoas. Não passa na Globo. Na Austrália, milhares de pessoas nas ruas. Okay? Em Canadá, nos Estados Unidos, milhares de pessoas lutando. Pronto, foi ontem. Em Londres. Londres. Sim, sim. Na verdade, Londres já faz meses que está acima, ninguém... Mas se você não sabe... Não claro, noticia, não. Claro. Não Com certeza noticia. no Globo que você gosta tanto. Mas... Não assisto a Globo. Eu assisto outros. Que não Por que faz que não, diferença. que não Que denunciam não fa- isso? Por quê? Porque a Record ou outro Quem lá, eles estão- a nenhum deles. Você acha que eles estão diferentes? Eles servem o mesmo dono. Eles servem o mesmo Mas é dono. notícia, mas é fato, mas Não, é já algo sei. enfatizado. Você vive de É. opinião publicada. Só um minuto, Você Yafa, vive só um de minuto. opinião publicada. Yafa, faz anos que jornalismo não publica fatos, muito menos notícias. Publicar narrativas. o que eles Muitos fazem, anos já, faz muitos anos, ok? Que o jornalismo não está mais interessado em fatos ou notícias. O que eles interessados em dinheiro. Se O que dá quem me dinheiro, paga dinheiro, eu vou ele contar a faz. narrativa que ele manda, ponto, acabou. Se você quer fontes confiáveis, busca por conta própria, não daquele que te serve com colher na boca. Se alguém quer te dar de graça, Toma cuidado cuidado. porque é veneno. Então, o que acontece? O mundo está pronto. O que a nossa Yaakov, pai Yaakov começou? Não fala. Ele ainda está preocupado. Quando vai entrar a com história café. da Dina? Calma, vamos chegar lá. Já estou curiosa. Vamos chegar lá. Porque tem muito a ver, com isso eu vou terminar, mas tem muito a ver com o que vai acontecer conforme a Rizal que está chegando. Nós vamos ver isso. Porque tudo o que Yaakov fez, na verdade, é para começar a trazer a era messiânica.
Um dos histórias que a gente conta é que agora, por que o nome dele foi mudado de Yaakov Para para Israel. Israel? A gente encontrou, por exemplo, Avraham, quando ele era Avram, mudou o nome dele. Para Raam. Avraham. Abraham. Ele está escrito que nunca mais vai ser chamado Avram. É outra pessoa. É. Tem Avram, que Criou. agora é outra pessoa. Avram não pode ter filhos, Avram pode ter filhos. Sarai Totalmente não, diferente. Sará sim. Agora, você encontra na Torá, às vezes chama Yaakov, às vezes chama Israel. É. Aí você pergunta, como assim? Ou mudou o nome ou não mudou. Você vai no cartório, você muda seu nome. Terça e quinta é isso, segunda e quarta é isso. Final de semana, os dois. Ou isso ou aquilo. Não, mas aqui a gente tem que entender que Yaakov, porque o Yaakov, que a gente fala que ele é o mais elevado dos patriarcas, e também dele saiu, também de Abraão saiu Ismael, do Yitzhak saiu Esav, do Yaakov saiu 12 filhos, 12 tribos, cada um mais justo do que o outro. E os 12 vão trazer a criação do povo judeu. A nação, é. Então tudo isso veio de Yaakov. O filho de Abraão. Não, veio de Yaakov, de Abraão, Yitzhak, 12 de Yaakov tribos. veio 12 tribos. Por isso nós chamamos Bnei Israel. Filho de Israel. É, Filho porque de Jacó. Povo de Jacó Israel. que virou Israel. Povo É. de Israel. Bnei Israel, filho de Israel. Isso que acontece. Nós temos que entender que o que os nossos patriarcas, nossos pais fizeram, essa foi embutido, gravado na essência do nosso DNA. Se Abraão tinha essa questão de bondade, essa qualidade infinita de fazer bondade, o povo ainda tem isso. Okay? Não somente no exterior como ismaelitas. O cara te recebe com todo o fator em casa, mas depois vai explodir você. Em algum canto do mundo. Ele é Esav, ok? Ele quer tudo de bom e do melhor desse mundo, mas para ele mesmo. O judeu também quer tudo de bom e do melhor para esse mundo, mas para quê? Para fazer bem para o outro. Okay? Você vê quantas... Filantropia, quanto trabalho bonito que tem dos Yodim. E foram os exemplos. Muito, Grandes muito. exemplos. Agora, mundo. Yaakov entendeu que nosso trabalho, okay, ele é o equilíbrio entre Yitzhak e Abraão. Quando ele está em cima, ele é Israel. Significa Israel é lutar com Deus, ou estar com Deus, ou confrontar Deus. Okay? Estar junto. O que Hashem quer, a gente quer que a gente luta, ok? Para, sabe, negociar com ele. Quer entender, quer saber? Eu faço, mas a gente não tem que aceitar os decretos negativos. E se a gente dá, a gente fala muito obrigado. Agora dá mais para todo mundo. E quando chove, molha todo mundo. Então faz chover. O que importa se eu tenho, se todo mundo tem? E a gente faz. Agora, quando estamos embaixo, nós estamos chamando de Yaakov, que o calcanhar, Ganhar. que é aquele que está por trás, aquele que está, sabe, lutando para aguentar, carregando todo o peso do corpo. Quando somos Israel somos a cabeça, Lirosh. Israel, Lirosh, cabeça minha. Agora nós estamos embaixo, essa também é mitzvot, essa também é cumprimento de Yiddishkeit. Então nós estamos embaixo, Yaakov, o calcanhar. Yaakov, ele fez uma coisa que ele é criticado até hoje. Ele escondeu a Dinah. A Dinah era, não importa agora como, ela foi a filha de Leá. Nasceu de Leá. E, na verdade, o que acontece? Essa é uma história muito fantástica, porque a Torá fala que a Dinah era somente... a Leá somente deu à luz.
mas ela não concebeu. Asher Yalda. Vamos falar. O Rashi fala que, porque tem que escrito, Vatetze Dina, Asher Yalda Leakov, Dina bat Leá, Asher Yalda Leakov, Dina, a filha de Leá, que deu a luz para Yaakov. Então, você é a filha de Leá, que não que deu a luz para Yaakov. Foi a concubina? Não, foi a Leá que deu a luz. Isso que Então- acontece. Mas por que tem que deu a luz? Para Ela Yaakov. concebeu. Quem concebeu? Yalda. Ah. Não, o que acontece? Aí você já fala na parasha anterior, olha, quando a Dina, a Leá, descobriu que ela está grávida, com mais um filho, né? Na verdade esse filho era quem? Era Yosef. Então ela rezou, e a Rachel estava grávida, com a Dina. Através da reza de Leá, trocaram. A Yosef ficou nasceu na Rachel. Rachel e a Leá ficou com a Diná. Obrigado. Eu Não, de nada. não, sim, a conclusão. Essa está escrito claramente na comentário do Rashi, que ela foi trocada. Agora, o que acontece? A Diná, Porque a Diná ia ser filha da da Rachel. Rachel. Sim. Agora, presta atenção. O que está escrito? A Diná tinha... O que é o nome Diná? Diná é de din, de severidade. Din. E quem era Esav? Esav era a severidade da Tumá, do Yitzhak. Yitzhak é severidade, Esav é severidade da Tumá. Quem ia vencer ele? Quem ia trazer... O Rashi fala, o Yitzhak, o Yaakov não escondeu a Diná, porque se ela casasse com Esav, ela ia fazer ele fazer chuva. Olha. E qual é o errado nisso? Porque Que ele ele ia escondeu fazer? ela. Mas ela ia trazer o Esav para chuvar. Sim, ele É não o fez bem isso. que ela ia... Mas ele não fez isso. Esse é o erro dele. Ele Vou escondeu a explicar, Diná. vou explicar devagar para você entender rápido. Peraí, mas qual o propósito dele querer? É isso? Dela evitar de Ele casar não viu, ele com não Esav? viu. Ele viu que Esav não estava pronto para isso. Mas casar com o próprio irmão? A própria filha dele Tio. casar com o irmão? Sobrinho. Com o tio? Essa Mas no não importa, é o judaísmo, sangue do sangue. Não tem problema no judaísmo. Fala que é uma grande benção tio casar com a sobrinha. Não é proibido. Com primos também não. Tem Não muitos... tem problema. Agora, com tio, você, homem com a tia, é proibido. Mas tio com a sobrinha, não. E por que Esav ia se encantar pela Diná? Ele tinha o mundo dele em Edom. Porque você E lembra... Yaakov estava em outra. Exatamente. Quem era destinada para Esav? Quem era destinada para Esav? A Leá. É isso. Mas não acabou. Ainda tem a parte dele, que nasceu para Leá. Então, a Diná é destinada para Esav. Puxa. Agora, só que acontece. Como não acabou esse trabalho, a Diná, que era grande, uma alma muito grande. Profetiza, é. Não era Não, uma não alma era. muito grande. Sim. Ela foi raptada Por um... Foi. por Shem. Sim. Vamos entender quem que é esse Shem. Vamos terminar essa história com coisa muito interessante. Shem ben Hamor, filho de Hamor, Achivi. Agora, duas coisas. Entenda o contexto, quem era a Diná, o que era Esav, e por que ela foi raptada por Shem ben Hamor. Ok? Primeira coisa. O que significa Hamor em hebraico? Burro. Como você chama o príncipe? Hamor. De De O Hamor. rei de Shem é Hamor. Não. É o nome de nascença dele. Ele não nasceu tá burro. bom. Tá bom. Ele não nasceu burro. Ué, desculpa, mas... É o nome de... São nomes daquela época. Cada nome esquisito Exatamente. que davam. Exatamente, mas é muito mais. O que significa Hamor em hebraico? Não é burro. Hamor vem da palavra Ham. material. Homer. 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 Hamor. Homer, são as mesmas letras. Matéria.
Agora, presta atenção, ele era do povo de qual? Chivi. Em aramaico, Chivi significa Nahash, Olha. serpente. Nossa, Nada é por acaso. Quem que atalho, queria... profundezas Calma aí. Quem queria raptar a mulher do Adão? Sim, na Raj. Nahash. Nossa, para chegar a isso, hein? Gente, Nós muito estamos estudo, aqui hoje porque o Nossa. trabalho não acabou, dona Yafa. nossa, mas que Se a Dina... retrospectiva. Agora, só um minuto. Não acabou, porque olha, presta atenção. rastreamento. Com quem Yaakov lutou a noite que ele voltou atrás, esses são dois potinhos pequenos. Presta atenção, esses potinhos, 2 potinhos pequenos, não por acaso, agora nessa semana, nesse mês de Kislev, esses 2 potinhos. Com quem que ele lutou a noite toda? Com o anjo de Esav. Quem que é o anjo de Esav? Era Malach, peraí, e aí, eu Samech sabia. Mem. O Samech Mem, o próprio Satã. É. E quem é o próprio Satã? É o serpente de Gan Eden. É o mesmo. São entidades espirituais Sim, que vem- mas por exemplo, nós temos Hashem como referência. Cada 70 povos tem um anjo. O Edom, que um dos 70 povos, tem o Satã como anjo deles. Um dos motivos que o Satã, um anjo que é responsável da escolha, ele também o mundo do outro, do Edom. Se não tiver Edom, a gente não tinha escolha. Tudo que eles oferecem, toda essa glamour, todas essas coisas aí. Ele Muitos não judeus queria querem. se identificar Agora, quem ele era para Yaakov Yaakov no sabe, Halom, Yaakov né? sabe, não era no Halom, era fisicamente, ele não queria identificar, porque Yaakov, no momento que Yaakov pega o nome, ele controla ele. Entendeu? Se você sabe o nome do anjo, você controla o anjo. Ele tem que falar. Mas o que acontece? Não importa. Se a Dina ia casar com Esav, Sim. o que ele ia fazer? Ele ia acabar com o serpente de Gan Eden. Então o que acontece? Mas tem que fazer. Então o que acontece? Veio, ela foi raptada Sim. pelo mesmo, em forma não adequada. E tudo isso requer um conserto. O Arizal nos explica como que isso acontece e ainda como nós estamos, vamos ver tudo isso acontecendo. Porque quando o Shem, que era a alma, sabe, do serpente, fisicamente, ele raptou a Dina. Tinha uma faísca lá de uma... No momento que ele pegou a Dina, o que acontece? Estava escrito que ele se ligou com a moça, sabe, conectaram, tinha uma conexão. Essa conexão precisa ser refinada para poder libertar. Yaakov e Shimon e Levi entraram na cidade de Shechem, depois de toda a história. Se vingaram. Presta atenção, mataram o Shechem, e o pai dele é mais 24 mil homens da cidade. Depois que fizeram a circuncisão. Agora temos um problema. No momento que fizeram a circuncisão, naquela época, significa que eles fizeram uma conversão. Essa antes do Monte Sinai. Porque a única mandamento que tinha de Hashem é a circuncisão. Sim. Então, se você faz a circuncisão, é como se fosse tchuvá. Você juntou, não, você se fez a conversão. Então. Não é tchuvá é outra coisa. Tchuvá é arrependimento. Mas ele... Conversão. 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 Sabe o que acontece? Mataram eles. Só que acontece, Levi, Shimon, pegou a Dina. Dina estava grávida. Quem nasceu quem estava grávida do Shem? A Osnat. A Osnat depois casou com Yosef. Primos. Lá no Egito. Essa semana que vem a gente conta essa história. Mas o Shimon casou com a Dina. Que profundeza é essa? Porque ela era Nasceu, presta atenção, nasceu
o que é chamado Shaul ben Aknani. Tá? A gente vai estudar isso no Bamidbar. Que depois era Zimri ben Gerá, que era o príncipe do tribo de Shimon. Porque o filho direto de Shimon era o príncipe do Shimon. O que ele fez? Lembra a gente estudou essa paraxá com o Bilão, com as mulheres Sim. midianitas e Midian- tudo? sim. Que ele pegou uma mulher midianita, Sim, ficou com ela. para tudo. seduzirem. O Arizal conta uma coisa interessante. Essa príncipe do tribo de Shimon tinha a faísca da alma do Shem. E essa princesa midianita tinha a faísca da alma da Diná. Sim. E ele levou para Moisés, falou, Moisés, vamos fazer o concerto. Moisés falou, não dessa forma, não assim. Quem falou para quem? O príncipe do tribo de Shimon, Ah. igual a midianita, Sim. falou para Moisés, você casou com midianita, por que eu não posso casar com ela? Falou, não, vamos consertar. Moisés ainda estava vivo? Esse Eu no estou me deserto, perdendo. Está no deserto, estou indo Então. 500 anos para frente, no deserto. Então, como ele falou com Moisés? Porque ele estava 40 anos no deserto com eles. Yafan, alô. Ai, Depois que quando o povo saiu do não está me Egito, cabendo no arquivo. saíram, vou explicar devagar. Esvaziar um pouco esse Quando o povo Deleta judeu alguma saiu coisa. do Egito, saiu 12 tribos. Ok? Então, Saiu, ele estava 40 anos no deserto. Né? Nesses 40 anos, cada tribo tinha um príncipe, sim, um líder sim, do tribo. sim, eu sei. O tribo de Shimon, o príncipe era o filho de Shimon e Diná. Ele tinha a mesma essência. Moisés estava lá com ele no deserto há 40 anos. E ele pegou a midianita, que os dois eram as mesmas almas do Shem e da Diná. Ok? Só que o Pinchas veio e matou os dois. Pinchas era do tribo de quem? Levi. Ele era Cohen. De novo, Shimon e Levi, embaixo. E quantas pessoas morreram nesse embate aí da praga? 24.000. São as mesmas almas do 24.000 Meu do Deus. Shem. A Rizal explica que passa mais 1000 e poucos anos. Que são os 24 mil alunos Que aí aparece na história o Rabi Akiva. Também eles. Rabi Akiva, um converto edomita, né? Que loucura. Que é a faísca da alma do Shimi Ben Gerá, do Shem, que com 100 e poucos anos ele casa com a princesa edomita, do Roma, que a história depois eu conto para vocês, que ela veio seduzir ele, ela se encantou com ele, converteu e casou com ele. Ela era a alma da Diná. O Rabi Akiva enxergou isso. Mas também o que acontece? Agora, dessa vez, os 24.000 voltaram como alunos agora, são grandes sábios. Então, tinha uma elevação cada vez. Só que acontece, depois que eles morreram na praga, Rabi Akiva foi morto como mártir. Foi né? mártir. Mártir. O Arizal fala que o final da história ainda é para ser escrita. Então, Nossa. nós estamos na beira de muitas resoluções. Muitas Mas- revelações. Também, mas eu quero saber o fim da história. O que podemos ver em todos os aspectos. Ok? O mundo está caminhando para esse ponto. Ok? Claro, não vai ser fácil. Está não vai conturbado isso. Exatamente. Mas isso significa que estamos perto do ponto final. Ao contrário das crenças do mundo Goi, ok? O mundo não vai acabar, não vai ter o Armageddon, não vai, Armagedon. Armagedon, não vai ter Apocalipse, não vai ter nada dessas Os 4 homens da Copa da Copa do Mundo. do Apocalipse avisando. Eu Está falo pra ele, chegando. o único Apocalipse que tem está Vamos ver. nos gibis. Ok? Agora, o mundo judaico fala que toda a terra
vai enxergar a divindade. Porque o conhecimento de Hashem preencherá a terra como a água enche o mar. Não tem lugar vazio, não tem espaço vazio, que as pessoas não vão saber que só existe um. Só Deus. Esse Yaakov queria fazer. Esse que a mãe dele mandou ele fazer. O Yaakov falou, desculpa que eu atrasei 34 anos. E nós, judeus, okay, temos que falar, gente, desculpa que demoramos tanto tempo, mas agora estamos aqui. Agora estamos aqui, agora estamos para fazer o trabalho. Vocês estão prontos? Bora. Mas Esse o é o Esav, trabalho. ele fez as pazes com Yaakov. Ele fez as Mas pazes. a questão das pazes, Ele aceitou todo não, aceitou não. essa azedume que tiveram. Ele aceitou, mas que a descendência dele não gostou muito, não. Mas o que nós Bom, temos isso que eu não fazer- vivi para ver. Não? Isso eu realmente A Alemanha é não. o Mas quê? vem cá, A e a Alemanha é o Diná quê? foi? A Diná fugiu? A Gina foi levada de volta por Shimon Sim. e casou com ele. Com Shimon, Sim. com o primo. Não, com o irmão. Casou com o irmão? Porque ali cada... De outra mãe. Eram mães diferentes. Mas filhas diferente, de Jacob. para bem Noach não é proibido. E Rabino, o senhor não falou como que morreu a Rívika? Como que... A Rivka não fala como que ela morreu, porque quando ela morreu, o único que acompanhou o enterro dela foi Esav. Então a Torá não queria falar que por essa mulher justa Foi feito- que acompanhou foi ela é um filho. filho perverso. Eu gosto de botar. Interessante. Na na nai na nai na 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 nai 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 na 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 nai 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 na nai 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 na na nai na na nai 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 na 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 nai 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 na 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 nai 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 na nai 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 na na nai ha Hashem melech Hashem malach, Hashem yimloch, leolam va'ed. Hashem melech, Hashem malach, Hashem yimloch, leolam va'ed. והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד הוי ננאי 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 נאי נאי ננאי נאי 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 השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד הוי והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד אוי ננאי 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 נאי נאי ננאי נאי נאי אוי נאי 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 נאי
Nai, nai, na, 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 nai.